Olá pessoal, meu nome é Glauco, sou CEO, contador e cientista da computação e na aula de hoje nós iremos falar sobre o que são ativos, os bens tangíveis e os bens intangíveis. Nós iremos aprofundar o conceito de ativo, o que compõe o ativo de uma empresa, a diferença entre ativo circulante e não circulante e os demais grupos e entrar um pouco mais de detalhes sobre os bens tangíveis e os bens intangíveis. Toda empresa ela é composta de diversos bens, né? E esses bens, né, de diversas naturezas são separados em algumas categorias principais. Entre essas categorias principais, a gente destaca, né, os bens tangíveis e os bens intangíveis. Tá? Dando um passo para trás, para a gente iniciar, o balanço patrimonial de uma empresa está dividido em três grandes grupos. Do lado esquerdo, nós temos o ativo, e do lado direito, nós temos o passivo mais o patrimônio líquido. Dentro do ativo, temos os bens tangíveis e intangíveis, né? Os bens, direitos da empresa. No passivo, as obrigações. E dentro do patrimônio líquido, geralmente vai estar lá o capital dos sócios. Tá? Segundo a CPC 00, né, revisão 2, que fala sobre estrutura conceitual, o conceito de ativo é um conceito muito amplo. A CPC 00 define o ativo como um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. O que é um recurso econômico? É um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Então, como vocês podem ver, é um conceito muito amplo. Recurso econômico pode ser contas a receber, ele pode ser também uma máquina, um equipamento, tá? Então, é um conceito que abrange de forma bem ampla. O ativo de uma empresa, então, como nós falamos, ele é composto de bens e direitos, né? Bens, a gente poderia citar como exemplo os estoques, os veículos, os móveis e utensílios, né? E direitos, contas a receber, aplicações financeiras, etc. Dentro ainda do ativo, a gente pode quebrar o ativo em dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. O que diferencia um do outro? Basicamente, né, o tempo que os elementos desse grupo serão convertidos em dinheiro, né, em caixa ou equivalente de caixa. Tá? Dentro do ativo circulante estão registrados aqueles bens e direitos, né, que podem ou que há a intenção de ser convertidos em caixa em até um ano. E dentro do não circulante, o contrário. Estão aqueles bens e direitos, né, que a empresa possui, mas com prazo ou uma intenção de ser convertido em caixa superior a um ano. E aprofundando um pouquinho mais dentro do ativo não circulante, a gente pode ainda subdividir o ativo não circulante em quatro categorias. O realizável a longo prazo, os investimentos, os imobilizados, que são os bens tangíveis, e os bens intangíveis. O que são, né? O que a gente classifica no realizável a longo prazo? Como a gente disse, né, aqueles direitos, né, com prazo, né, com uma liquidez superior a um ano. Tá? E aí um exemplo muito comum, né, de realizável a longo prazo são as aplicações financeiras de longo prazo. Por exemplo, a empresa comprou um título do governo, né, prefixado aí de 10 anos, então esse é um tipo, né, de aplicação, né, de longo prazo. Óbvio, a empresa ela pode converter, resgatar antes? Pode, né? Tem alguns casos que isso é possível, só que geralmente há uma perda financeira. Essa classificação vai muito com relação à intenção da empresa. Dentro dos investimentos, né, como o próprio nome diz, né, a gente classifica investimentos em outras empresas, obras de artes, né, alguma propriedade para investimento, tá? Ouro, tá? Metais preciosos. E dentro do imobilizado, como a gente já falou, né, em outras apresentações, o imobilizado são aqueles bens corpóreos, né, bens tangíveis, né, bens que existe uma forma física, tá, que tem no mínimo uma vida útil aí de um ano, né, geralmente superior a um ano, e que são utilizados na operação da empresa para a empresa prover, né, a sua atividade fim. E, obviamente, né, os imobilizados, a empresa não tem intenção de vendê-los, uma vez que eles são utilizados na operação.
E dentro do grupo de intangível, né, nós temos aqueles bens e direitos incorpóreos, então, que não têm uma forma física, não têm um corpo físico, né, destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade. Então, alguns exemplos de bens intangíveis: as marcas, patentes, softwares, né, licenças. Então, todos esses bens, né, todos esses direitos, né, são classificados dentro do ativo intangível. Voltando, né, fazendo uma revisão, então, dentro do nosso balanço patrimonial, a gente tem o grupo circulante e temos o grupo não circulante. No grupo não circulante, do lado do ativo, nós temos o realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e os intangíveis. E do lado do passivo, nós temos o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.